Fala galera, beleza? Marques falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Bem-vindos a uma viagem no tempo pelo fascinante mundo da computação. Hoje vamos explorar em detalhes a segunda geração dos computadores. Então prepara para se surpreender com os avanços tecnológicos e as curiosidades dessa época que marcou a evolução dos computadores. Desde a substituição de válvulas de vácuo pelos transitores até a introdução dos circuitos integrados. Vamos explorar todos os aspectos, dessa incrível era. A segunda geração dos computadores abrangeu o período de 1956 a 1963 e teve avanços significativos que deixaram uma marca permanente na história da computação. Durante esse período ocorreram diversas mudanças e descobertas revolucionárias. Uma das grandes inovações da segunda geração foi a substituição das válvulas de vácuos pelos transitores. Eram dispositivos eletrônicos semicondutores menores, mais eficientes e confiáveis. Essa mudança teve um impacto significativo, tornando os computadores menores, mais rápidos e menos propensos a superaquecimento. Essa transição foi fundamental para a evolução dos computadores. Um outro marco importante dessa geração foi a introdução dos circuitos integrados. Os circuitos integrados eram pequenos chips que permitiam a integração de vários componentes eletrônicos em uma única peça. Isso trouxe uma redução drástica no tamanho dos computadores e possibilitou um aumento significativo no seu poder de processamento. Com os circuitos integrados, os computadores se tornaram mais poderosos e versáteis, impulsionando ainda mais a evolução da tecnologia. Além disso, durante a segunda geração, ocorreram vários avanços significativos no armazenamento de dados. Os computadores precisavam de uma forma eficiente e confiável para armazenar as informações. E nesse contexto surgiram os dispositivos de armazenamento magnético, como os discos rígidos, as fitas magnéticas. Esses dispositivos permitiam que os computadores guardassem grande quantidade de dados, como arquivos, programas e documentos. Foi uma verdadeira revolução, pois os computadores passaram a ter memória para armazenar informações de forma mais duradoura, E além das melhorias no hardware, a segunda geração também trouxe avanços no campo das linguagens de programação. Duas linguagens de destaque dessa época foram COBOL e a Fortran. E essas linguagens de alto nível permitiam que os programadores escrevessem código de forma mais próxima com a comunicação humana, Facilitando a criação de softwares e tornando a programação mais acessível. Isso abriu caminho para uma nova era da computação, ampliando possibilidades de desenvolvimento de softwares e impulsionar o avanço tecnológico. Na segunda geração dos computadores, um dos maiores representantes foi o IBM 1401, lançado em 1959 pela International Business Machine Corporation, ou seja, a IBM. O IBM 1401 foi um dos primeiros computadores de grande sucesso comercial. Ele era baseado em transitores e utilizava cartões perfurados como meio de entrada e saída de dados. O IBM 1401 foi amplamente utilizado em empresas e instituições governamentais durante a década de 1960. Ele se destacou pela sua confiabilidade e capacidade de processamento, tornando-se um marco importante na evolução dos computadores. Além do IBM 1401, outros computadores notáveis da segunda geração incluem o IBM 7090, o Univac 1107 e o CDC 1604. Cada um desses sistemas contribuiu para impulsionar a computação durante essa época e abrir caminho para avanços que viriam nas gerações subsequentes. Esses computadores representaram a transição significativa dos grandes sistemas baseados em válvulas de vácuos para computadores mais compactos e eficientes baseados em transitores. Com seus recursos avançados e capacidade de processamento aprimoradas, eles ofereceram suporte às necessidades crescentes das empresas e das instituições governamentais. O IBM 1401, em particular, destacou-se por sua popularidade e sucesso comercial, deixando uma marca permanente na história da segunda geração dos computadores. O seu legado e influência continuaram a impulsionar a evolução dos computadores, abrindo caminho para avanços ainda mais surpreendentes nas gerações futuras. Essa foi uma era repleta de avanços tecnológicos e descobertas fascinantes. A substituição de válvulas de vácuos pelos transitores, a introdução dos circuitos integrados, os avanços no armazenamento de dados e as linguagens de programação de alto nível marcaram essa época como um verdadeiro ponto
de inflexão na história da computação. Os computadores se tornaram menores, mais poderosos, mais acessíveis, pavimentando o caminho para a era da computação moderna. Esses avanços abriram portas para um futuro de inovação tecnológica e transformaram o mundo em que vivemos. Eu espero que essa viagem no tempo aí tenha sido enriquecedora e despertado a curiosidade sobre a evolução do computador, tá? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido informativo para você. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.